Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho. Bom, esse é mais um vídeo voltado para o Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas. Então, de antemão, eu já aviso a vocês que esse vídeo pode, né, e deverá conter alguns spoilers, já que a gente vai discutir um pouquinho sobre o livro escolhido para o mês de março, tá? Nesse mês de março foram escolhidos, na verdade, para ser lidos dois livros. O primeiro foi o Colecionador, né, do John Fowles. Vou deixar a capa aqui para vocês. E também foi escolhido o Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Tá? O Julian Barnes é um escritor inglês e com esse livro ele ganhou, não sei se vai dar para vocês verem, né, o Man Book Prize de 2011, tá? Bom, que eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o sentido de um fim. Eu já tinha ouvido falar desse livro o ano passado, logo quando eu conheci, se eu não me engano, acho que foi logo mesmo quando eu conheci o canal Batom de Clarice, da Juliana Gervason. E pelo que eu li da resenha que ela fez, eu fiquei bastante interessada e ele ficou guardadinho, né, ali no meu caderninho de querências, esperando o melhor momento para ler. E eu achei bastante interessante que a escolha para esse mês, né, tenha sido ele e tal. Mas, como eu já sabia um pouco do que se tratava esse livro, eu tenho que confessar para vocês que eu comecei a lê-lo, eu diria que com os pés bem atrás. Não pelo texto em si, não pela história, mas como, digamos assim, eu estava me permitindo um respaldo com relação ao emocional. Eu não queria me envolver tanto com a história, até mesmo porque, para não acontecer mais ou menos aí o que aconteceu quando da leitura do Outro Pé da Sereia, do Miyakoto, que foi o livro da escolha de novembro, né, no fórum. Então, eu não me permiti um envolvimento emocional muito grande com esse livro. E eu acho que por conta disso, a minha leitura não tenha fluído tanto e, no final das contas, eu não pelo menos até metade ali da segunda parte dele, eu não tenha me envolvido tanto e não tenha. Não é que eu não tenha gostado, eu gostei. Só que eu não interagi com o livro, né? E isso por uma proposta minha mesmo. Enfim, até acho que por conta disso que a minha pontuação para ele foi 3. No Scooby eu dei 3 por conta dessa questão do emocional. E antes que vocês fiquem pensando, né, que isso tudo é um grande mimimi, ou que, nossa, que esquisita essa menina, né, essa mulher, ela né, tem essas delicadezas aí com as leituras, enfim. São dois pontos, né, que eu deixo um pouquinho claro, é que eu tenho sim certas dificuldades de leitura por dois motivos. Eu sou uma pessoa que tem um transtorno bipolar. Então, acho que por isso só, às vezes é meio complicado determinadas leituras. É como você meter o dedo numa ferida. E também não é justificativa para mimimis nem nada, não. E também determinados assuntos mexem demais comigo por conta de uma situação traumática que eu vivi há pouco menos, né, de 2 anos, que também ainda mexe muito comigo. Então, determinadas leituras fazem com que eu me sinta mais vulnerável, digamos assim. E eu percebi que com o sentido de um fim seria mais ou menos isso. Até porque eu tenho em comum com o Tony, que é ter perdido um amigo muito querido que também cometeu suicídio. Enfim, tudo isso junto e misturado no mesmo balaio me fez realmente ficar com os pés atrás. Mas, enfim,
mimimis à parte, explicações dadas, vamos ao livro. Bom, eu fiz algumas notas, tá? Desculpa aí o balançado. Eu fiz algumas notas. Inclusive, até ontem eu conversando um pouquinho com a Márcia Cogitari lá no Facebook, eu falei para ela que eu não sabia se eu faria vídeo, se eu faria uma resenha escrita. Gente, eu não vou ficar segurando o livro não, tá? É meio incômodo, enfim. E eu não sabia, né? E ela falou assim, não, faz um programazinho para você ir seguindo e não ficar aquela coisa, né, de você meio que perder e tal. Então eu fiz, assim, eu costumo fazer, mas na hora de fazer vídeo eu fico com medo de meio que me perder, de ficar olhando e de repente, né, perder aí o rumo na conversa. Mas hoje eu vou fazer isso sim. Mas mesmo por uma questão de ordem. Enfim, o livro. Como eu já falei, esse livro, O Sentido de um Fim, ele foi o ganhador do Man Booker Prize de 2011. Ele vai falar de antagonismos, tá? Que os principais antagonismos, acho que da vida humana, que é amor e morte, memória e esquecimento. E entre memória e esquecimento ainda há a construção da identidade. Como que é feita a construção dessa identidade? É a experiência? É a memória que constrói? São a experiência? As duas juntas? O que dá respaldo a essa identidade, né, do ser? Você constrói a sua, você ajuda os outros, influencia, não influencia, enfim. Né? São esses antagonismos que fazem o ser humano, e é disso que o Julian Barnes fala aqui. Com tudo isso, o que ele quer dizer? Que o livro, ele está falando, ele está convidando, né, através do relato do, né, Anthony Webster, né, ou Tony, ele parte aí de um princípio, por um determinado momento, conhecer a si mesmo. Mas por que ele toma essa decisão? Né? A partir de que momento que ele vai fazer essa tomada de consciência de si? A partir do momento em que ele recebe uma correspondência, né, de uma senhora que era a mãe de uma ex-namorada, da sua primeira namorada, Verônica. Ele recebe dela uma herança, né, uma pequena quantia em dinheiro e também alguns documentos e um diário que, porventura, era o diário de um dos seus amigos de adolescência, né, que é o Adrian Finn. E nesse momento que ele recebe essa herança, o Tony, ele já é um senhor, né, de idade, já é um sessentão, aposentado, divorciado, que tem filho, que tem neto, e um cidadão pacato, ali, acostumado com a sua vidinha, e satisfeito, né, por si só com isso. E diante desse presente, né, dessa herança inesperada, e que ele procura entender o porquê dele estar recebendo essa herança e o porquê dela estar vindo, né, desse diário, estar vindo através dessa senhora, parar nas mãos dele, não efetivamente, né, como a gente vai ver, mas tudo isso mexe e tira ele da zona de conforto em que ele se colocou, nessa vida dele. Então ele começa a rememorar a sua história. Mas o mais interessante é que ele mesmo alega e já de antemão nos avisa, né? Aqui na página 9. Acabei pegando o livro de novo, né? Porque querendo ou não, vou precisar para fazer algumas citações, onde ele fala que que tudo o que você acaba lembrando nem sempre é a mesma coisa que você viu. Ou seja, a memória pode nos pregar peças, né? Ainda mais quando você vai se lembrar de das coisas, né? Que são, como eu vou dizer, que vão
repercutir, né, durante a sua vida, porque o livro também ele trata disso, de como um passado remoto ele pode, ele vai, né, ele pode e ele interfere no seu presente e de como também que as suas ações do passado também podem influenciar e até que ponto elas influenciam na vida das outras pessoas. Acho que esse foi o ponto que eu mais gostei do livro, foram os questionamentos, desculpa, os questionamentos que o Tony faz, né? Porque, na verdade, o livro todo, ele é recheado de reflexões filosóficas, e ele faz com que a gente também reflita, né, em nós mesmos. Quer dizer, seguindo ali o método Tony, a gente está fazendo uma autoanálise. E eu achei isso muito, muito interessante. E é lógico, acho que a Agna deve concordar comigo quando, né, se ela assistir, enfim. Mas eu acho que o sentido de um fim, na verdade, eu acho que é uma grande catarse. E as catarses, de certa forma, são boas, claro, mas também são muito doloridas. São, né, extremamente dolorosas. E não é fácil, né? Você reviver toda uma situação traumática, você relembrar, né? De uma certa forma, reviver tudo aquilo, experienciar tudo de novo e colocar para fora. Então, eu gostei muito do livro com esse sentido, com a capacidade que o Julian ele teve de fazer isso e de uma forma muito leve, porque o livro todo ele fala né, dessas questões filosóficas, ele tem várias teorias, o Adrian, né, que se mostra, né, um personagem ali, mesmo através das memórias do Anthony, é um personagem muito bem construído, porque é um rapaz que de certa forma, ele não é tão conformado com a vida, ele procura explicações lógicas para entendê-la e vivê-la, né? Tem uma certa parte que ele fala que, na verdade, é como se ele tivesse recebido um presente, né? A vida como presente, mas era um presente que ele não queria. Então, entre o que fazer e o que não fazer com esse presente, ele busca explicações ou então ele reflete no que ele deve fazer, se ele deve aceitar ou não e por quê. Quer dizer, é um jovem extremamente inteligente que não se contenta com pouco, então ele acaba, né, repensando muito e ele tem assim um pensamento muito muito claro com relação às coisas. E o que eu percebi também é que ele sempre teve, mesmo sem querer, mesmo sem se preocupar em ter isso, um espírito de liderança muito grande, porque os três amigos, né, o admiram e o seguem de uma certa forma. Bom, então, acho que como todo mundo leu, eu não preciso estar falando muito do enredo, né? Mas a gente sabe que ele recebe esses papéis todos e tal. E durante as lembranças dele, depois que ele recebe essa herança, ele se coloca, né, na verdade, aí o objetivo de tentar solucionar, de tentar entender o porquê que o Adrian, né, comete o suicídio aos 22 anos, ainda mais depois que ele sabe, né, que ele fica sabendo que ele estava no momento feliz, digamos assim, porque o Tony, na juventude, quando ele estava na faculdade, ele teve o primeiro relacionamento, né, dele com a Verônica, que era uma mulher uma jovem também muito bonita, muito inteligente, mas também de personalidade difícil e misteriosa. O relacionamento deles sempre foi assim muito tenso, até porque o Tony ele se mostrava uma pessoa, um jovem assim mais, eu diria, conformado, mais tranquilo, pacato.
E isso incomodava a Verônica, né, também, de certa forma. E uma coisa assim que eu percebo, né, nesse contexto todo aí da universidade, né, do primeiro relacionamento, das dificuldades que o Tony tem com a Verônica, duas principais razões, né? Que é aquela coisa da obsessão sexual dele, né? Mesmo que seja ali totalmente frustrada, aquela relação que a Verônica impõe para ele de concede e ao mesmo tempo não concede, né? Essa coisa de brincar mesmo, de gato e rato, né? Com relação ao sexo, que acaba, né, frustrando, ele tendo que lidar com essa frustração, além do que a questão social, né, dos dois, a diferença social dos dois, porque a Verônica é mais rica do que ele. E isso fica muito claro quando ele vai visitar a família pela primeira vez e ele se sente completamente humilhado, né, pela família. A família, principalmente o pai dela e o irmão, eles tratam o Tony com muito desdém. E tudo fica muito nublado ali, né? Naquelas lembranças dele, porque a única pessoa que parece ainda que tem uma certa, como eu vou dizer, não pena, mas que tem um certo cuidado, né, com ele, é justamente a mãe da Verônica, que inclusive, né, o alerta, um pequeno alerta que o deixa meio assim com relação à filha. Então, acho que isso também torna ainda mais difícil a relação deles. No momento que o Tony resolve, né, fazer essa busca, tentar resolver esse enigma da morte do Adrian, ele acaba tendo que lançar mão da sua memória e também ele acaba se vendo de frente com o retorno de algumas pessoas com que ele vai ter que conviver, ou que em determinados momentos ele precisa reencontrar. Então, quer dizer, eu acho que aí já começa, né, a verdadeira catarse, o verdadeiro resgate, até mesmo de si e dos outros, porque ele deixa isso muito claro, porque em tudo enquanto está no plano da memória, você pode imaginar tudo, né? Você cria situações, você cria personalidades, né, para as pessoas, cria fundo musical, cria tudo como se fosse um romance, né? Você, na juventude, você imagina que o seu futuro, a sua vida vai ser de tal forma estruturado e aquilo nem sempre acontece, né? E aí, quando você chega né, quando esse futuro passa a ser o seu presente, você acaba, através da memória, buscando também formas de justificar determinadas coisas e até mesmo se impulsionar para com que a, a sua vida siga e que você consiga entender, né, um pouco disso. Nessa disputa do Tony com a Verônica para reaver, né, o diário do Adrian, que ela, no final das contas, depois de um encontro, né, entre eles, assim, um encontro rápido, ela entrega para ele a cópia da carta que ele mesmo mandou para os dois. Eu achei essa parte muito interessante, porque ali ele tem a prova cabal, né, escrita, de que ele realmente. E só fazendo um adendo antes que eu me esqueça, é interessante como ele sempre fala isso no livro, porque ele quer justamente esse diário, porque ele quer ter uma prova cabal, né? Isso tem a ver uma discussão na aula de história, onde o Adrian tinha uma teoria, né? Acho que, né, vocês devem se lembrar disso. Então, quando ele recebe, aí voltando para a carta, quando ele lê essa carta e que ele tem a prova cabal, de certa forma, de quem ele era, né? Ou do que ele foi ali ao reler, ele começa a falar: opa, até que ponto, né? Eu fantasiei, eu criei situações, a minha memória, né? Criou situações para mim, para os outros,
o que realmente o meu ato levou essas duas pessoas como, né, esse ato levou essas pessoas a agirem, a pensar o que eu falei, enfim. Aí, além disso tudo, né, nesse entremeio aí de busca de fatos, de conhecimento e tudo, ainda surge a questão do remorso, né? Isso tudo é muito interessante, né? Porque você dá de cara com um gêniozinho mal, né? De você mesmo, não é fácil, né? E você ainda, meio que de certa forma, tentar não se desculpar, não apagar o que aconteceu, porque isso é impossível, mas lidar com isso e mostrar que para você mesmo que você realmente é diferente, que você realmente mudou. Desde o do início do livro, né, até o final, há um grande embate do Anthony e que ele vai mostrar isso pra gente que a memória ela está muito longe de ser exata, né, de ser precisa, mas ela está sujeita às variações, né, como toda experiência. Bom, é um livro de leitura fácil, eu não achei um livro, né, de leitura difícil. Eu acho que se eu realmente não tivesse com os pés atrás, eu teria aproveitado muito mais. Mas enfim, eu já tinha dito antes, num vídeo antes, que eu estava numa fase assim, de um pouco mais de quietude, justamente, né, meio que numa fase dessa, meio introspectiva. E é justamente o ponto que ele fala, né, será que a maturidade ela traz realmente, né, essa paz, esse encontro consigo mesmo tão maravilhoso e de certa forma de acerto de contas, né? Essa é uma questão. E eu achei legal isso. Eu não sei para as outras pessoas, mas o fato das coisas terem ficado no ar, né, no livro, pode. Eu não sei quantos outros se incomodou ou não. A mim não, porque desde o início eu vi aquilo ali muito como uma questão filosófica mesmo, né? Aquela coisa de meio que platônica, digamos assim, né? De questionando e questionando, onde a pergunta acaba sempre sendo mais importante realmente do que a resposta. E outros questionamentos do livro que eu gostei bastante, quando ele vai falando a questão do suicídio, isso me lembrou um pouco de um livro que eu li há muitos anos atrás, que é o Mito de Sísifo. Acho que, se eu não me engano, é do Camus, ou Camus, né? Nádia, me corrija. Então, que ele fala, né, justamente sobre a questão do suicídio, até que ponto é um ato corajoso, até que ponto é um ato derrotista, né, de extrema covardia, e ele vai tratar disso tudo. Então, eu acabei meio que fazendo um paralelo aí entre os dois. Eu também gostei bastante da personagem da Margaret, né, que é a ex-mulher do Anthony. Achei assim ela de uma leveza e de uma clareza de pensamento também. Acho que muito os dois terem dado certo durante um bom tempo é justamente isso, né? Dela ser mais, digamos assim, fluida. Bom, eu não vi assim o que eu coloquei, né? Aqui um dos pontos falando do narrador, né? Do Tony. No início eu tinha colocado ele como, né, um narrador, um personagem um pouco medíocre, né, pelas escolhas que ele fez durante a vida e que ele vai, né, à medida mostrando isso pra gente. Só que, na verdade, o que eu senti no final do livro, acho que meio que eu já até comentei no meio do vídeo, é que ele nos conduz meio como se fosse um terapeuta.
né? Enquanto ele faz essa sua autoanálise, essa sua autoterapia, ele meio que também nos conduz nessa narrativa, né? Que é curta, é rápida e, e ele faz com que a gente também viaje nesses meandros da nossa própria memória, da nossa, né? Da nossa construção diária de sermos nós mesmos. Então, assim, eu gostei do livro, mas eu confesso também que eu tive uma certa dificuldade ali no início, né? Não estava me identificando muito, não estava gostando muito, mas acho que mais mesmo por conta do pé atrás. Então, uh, dei 3 estrelas para ele e eu gostei bastante. E agora vamos ao debate e vamos ver aí o que, que o pessoal achou para que novas questões surjam, tá bom? Então, beijo para vocês e essa foi a minha contribuição para o Fórum Literário. Tchau, tchau.